Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Momento Pensar, Vida e Fé. É com muita alegria que estamos aqui para podermos trabalhar mais um tema e darmos aí continuidade ao nosso projeto de reflexão, de pensamento. E hoje nós vamos dar continuidade com o tema o cristão e os valores do reino de Deus em tempos de transformações. Aqui é muito importante a gente tentar entender o que implica este tema frente à nossa proposta. E este tema tem como intuito pensarmos ou promover, uma reflexão quanto ao modo de ser e viver do cristão em meio aos grandes desafios que este cristão encontra aí nos mais diversos momentos da vida. E a proposta aqui é refletirmos sobre o que implica a vida de um cristão em meio a estas demandas, sobretudo em um tempo que nós estamos chamando aqui de tempos de transformações. E aqui nós podemos já partir para o conteúdo, nos fazendo uma pergunta, né? Qual é o principal papel e o que determina a ação e o comportamento de um indivíduo dito cristão no mundo? Esta pergunta ela nos é fundamental, pois ela tende a nos fazer pensar quais prerrogativas de fé em Cristo que devem ser priorizadas nas tomadas de decisões, nas ações básicas do dia a dia, nas promoções e persistências das relações de um cristão ou de um indivíduo dito cristão. Vale ressaltar que cada indivíduo ele tem em si o juiz da consciência, né? Este termo aqui é utilizado por um teólogo e ele trabalha esta dinâmica à luz de análises bíblicas, né? De textos bíblicos, que todo indivíduo ele é movido por um juiz de consciência. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que todo indivíduo possui em si naturalmente a capacidade de reflexão, de consciência quanto às coisas que estão ao seu redor, e este juiz de consciência vai determinar para ele o que nós chamamos, né, o que nós temos aí, a realidade dual da nossa existência, né, entre bem e mal. E a partir disso, então, a partir desse juiz de consciência, esse indivíduo irá agir na vida, né, irá tomar as decisões. Este juiz de consciência é uma instância da natureza humana que deve participar do processo de vida, ajudando tal indivíduo a viver, neste contexto aqui nosso, né, a viver pela fé e em louvor a Deus. O juiz de consciência de um cristão tem esta finalidade. Aqui implica dizer que o cristão deve ser movido por uma consciência transformada e viva quanto ao modo de viver e sobre o juiz transcendente do divino que o chamou à vida. Este aqui é um princípio fundamental na vida de um indivíduo dito cristão. A partir da consciência transformada e viva, ele então saber, né, que a maneira ou ter consciência e a partir disso entender como que ele tem vivido a vida, né? Como ele tem se portado na vida, e não somente isso, a partir desse portar na vida, desse agir na vida, desse viver a vida, ele também ter consciência que há um juiz transcendente, né? Há um juiz divino, o juiz daquele que o chamou, né, para essa própria existência. Isso implica dizer que o eterno Deus, Senhor do universo, tem exigências, né? Critérios, valores e princípios próprios revelados na lei e que foram supervalorizados
ou vividos, né, plenamente na pessoa do Cristo, que cumpriu aí a lei e os profetas. Isto aqui implica dizer que esta própria consciência, esse juiz da consciência humana, revela para ele essa realidade, né, de um Deus que é Senhor de todo o universo e que tem exigências, critérios, valores e princípios próprios. E isso é fundamental na caminhada ou na dinâmica de vida e de fé. Isto implica dizer que tais exigências, tais critérios, valores e princípios próprios do divino são manifestos frente à situação que nega o próprio ser de Deus, tanto por entidades principados e potestades ou qualquer outra entidade, né? Quanto pelos próprios humanos, competindo neste caso aí, né, aos homens, dito cristão, aceitar ou rejeitar, mediante uma compreensão e juízo de valor, o que reflete o divino e sua natureza. E na verdade é isto que de fato acontece, né? Um cristão verdadeiramente transformado, cuja consciência foi transformada e movido por um juiz da consciência, né? Movido por uma consciência transformada e viva, ele, frente a tudo que nega ou afirma o divino e o seu ser, né? Ele então vai aí, mediante uma compreensão, um juízo de valor, aceitar ou rejeitar isto, né? Como parte da sua fé, como parte da sua vida, né, de imitação do próprio Cristo ou de rejeição ao próprio Cristo. O cristão, o que eu estou querendo dizer aqui é que o cristão ele é convidado a participar do reino de Deus, que visa promover vida à criação, que o próprio Deus busca resgatar com sua atuação direta e soberana na história, cujo ápice de tal manifestação, né, foi o próprio Cristo, tá bom? E é neste sentido também que nós falamos aqui do cristão que é completamente comprometido com os valores do reino de Deus, com os valores do reino dos céus, né, que tem natureza própria, que tem caráter próprio, e isso aqui é muito importante nós refletirmos. Isto nos exige entender de forma profunda o que é o reino de Deus, e para você que talvez não tenha tido contato ainda, nós temos um momento Pensar Vida e Fé, aí que tem por título o que é o reino de Deus, né? Uma aula que nós buscamos aqui trabalhar alguns aspectos desta dimensão, o reino de Deus, desta dinâmica, deste conceito, né? Reino de Deus. E se você tiver interesse, busca aí no nosso canal o que é o reino de Deus e você pode aprofundar. Porque é nosso dever, enquanto cristão, aprofundar, né? Entender de forma profunda o que é este reino, quem é o Deus deste reino e o que ele revela sobre si na lei, nos profetas e no próprio Cristo. E como cristão, aqui também neste processo em que o cristão ele é convidado a participar do reino de Deus, e este reino que visa promover vida, não somente devemos nos aprofundar quanto o que é o reino de Deus, quem é o Deus deste reino, né, o que esse Deus revela sobre si, mas também precisamos aprofundar na dinâmica de compreensão, de prática, como que um cristão deve se portar em meio a todo mecanismos e valores que verdadeiramente implicam o Senhor e o seu reino, né, ou o reino de Deus e o próprio Deus, né, em todo este processo. Deste modo, ou deste entendimento, né, depende também aí nossa espiritualidade, nossa firmeza e constância no real evangelho que Cristo nos revelou, que é o fundamento de acesso a este reino
né, que nós chamamos aqui reino de Deus. Isso implica dizer que ser cristão, comprometido e movido pelos valores do reino de Deus, nada tem a ver com ser movido por moralismo. Isso aqui é muito importante a gente frisar e a gente evidenciar isso, tá? Ser movido pelos valores do reino de Deus nada tem a ver com ser movido por um moralismo, né? Que tende mais a matar do que promover vida. Contudo, vale a gente compreender e nos conscientizar que o Deus revelado em Cristo é, por essência, um ser moral. Entenda bem que aqui nós temos um grande desafio de entender o que é a moral que reflete, ou Deus, ou esse ser divino que é essencialmente moral, né? E distinguir de uma vida moralista. Senão nós confundimos as coisas e aí nós vamos relativizando as coisas, nós vamos também pensando que moralismo é o mesmo que moral e isto não faz sentido, né? Então é muito importante a gente entender que ser movido pelos valores e princípios do reino de Deus não é o mesmo que ser movido pelo moralismo, mas compreender e conscientizar que o Deus revelado em Cristo é, por essência, um ser moral. Também não é ser movido pelo legalismo, tá? Aquele sentimento de darmos leis para os outros e não querermos viver essas próprias leis, né? Obviamente, o conceito de legalismo está muito além disso aqui, mas é muito importante a gente entender. Então, também não é ser movido pelo legalismo, mas é compreender e conscientizar que o Deus revelado em Cristo Jesus é um ser essencialmente ético e que possui leis que regem sua relação com a sua própria criação, tá bom? Isto é muito importante, isto é fundamental e de extrema valia para nós entendermos aqui este tema que nós estamos chamando aqui o cristão e os valores do reino de Deus em tempos de transformações, tá bom? O que não podemos deixar de reconhecer aqui é que as mudanças naturalmente ocorrem no mundo e nas sociedades e o nosso tempo não é diferente. Nós estamos em uma profunda transformação social e eu ainda diria que uma profunda transformação histórica e que exige de nós muita prudência, muita cautela, né? Que exige de nós muito discernimento, que exige de todos aqueles e aquelas que se afirmam cristãs, né? Prudência, de fato, eu acho que eu acabei falando aqui, né? Cautela, a fim de que nós então não venhamos nos perder em meio a todas estas mudanças, em meio a todas essas transformações que têm ocorrido. Isso nos é válido para pensarmos e evidenciarmos o posicionamento do cristão com seus valores neste mundo em mudança. Vale também lembrar que os valores do cristão são os valores divinos, porque o cristão, os princípios e os valores dele são os princípios e os valores do próprio Cristo, e os valores do próprio Cristo são valores divinos, ou seja, são homens e mulheres desafiados e capacitados a cumprir o padrão de justiça que perpassa todos os demais padrões de justiça e moral em toda e qualquer sociedade, época, grupo ou relacionamento, tá bom? O cristão ele é desafiado e capacitado a cumprir o padrão de justiça divino, né? O padrão de justiça que emana de Deus, que revela o próprio Deus, e é nisto que consiste também a dinâmica de fé de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro imitador de Cristo. Não estamos aqui pensando normas éticas e morais humanamente desenvolvidas ou estabelecidas por uma sociedade ou grupo para uma boa ordem, até porque os valores do reino de Deus, os princípios, né, do reino de Deus, o padrão de justiça
de Deus estar muito aquém dessas normas éticas e morais humanamente estabelecidas, tá bom? Até porque estas últimas que eu disse aqui pode inclusive estar a desserviço da vida e da própria humanidade. Nós poderíamos dar aqui alguns exemplos para entendermos como que isso se daria na prática, mas nós não vamos fazer isso por conta do nosso tempo, tá bom? Mas pensem bem com cautela. Se você não entendeu, volte aí, reescute o que eu acabei de afirmar aqui para que não haja equívoco, né, na interpretação quanto ao que eu falei. Mas nós precisamos entender que os valores que implicam, evidenciam e priorizam a ética do reino de Deus, promovendo vida, é o que estamos aqui pensando como norteador e determinante nas ações e práticas de um cristão, tá bom? Falar dos valores do reino de Deus neste sentido implica entender que os mecanismos e funcionamento deste reino não são os mesmos da natureza política e de estratégias humanas. E Jesus nos ensinou isso de forma muito clara, de uma forma imperativa, né? Você pode ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 46 ao 48. Evangelho de Marcos também vai relatar, né, um episódio interessante, lá em Marcos capítulo 10, versículos 42 ao 45. E você vai ver que os valores do reino de Deus, os mecanismos e funcionamentos deste reino não são os mesmos que o da natureza política e de estratégias humanas. São superiores, né? Condicionam o homem a viver completamente uma realidade de vida em que as vaidades humanas não têm espaço, não têm lugar. Cabe nos atentar que a comunidade de discípulos de Cristo é vocacionada e vive pela prática da fé, que a torna cristã. Pensar os valores do reino de Deus movendo um cristão é a gente entender que a comunidade de discípulos, esta comunidade vocacionada, ela é movida pela prática de uma fé que a torna verdadeiramente cristã. E isto pressupõe dizer, né, ou em outras palavras, eu estou querendo dizer aqui, é que viver esta fé é viver exatamente os ideais do reino de Deus, é viver exatamente estes princípios, né, estes valores, né, este padrão de justiça que nós anteriormente aqui falamos, tá bom? Isto implica aqui diferenciar esta comunidade, por exemplo, de um agrupamento movido pelo corporativismo. Eu acho que isso aqui é muito importante a gente entender, porque, por exemplo, dentro de um grupo movido pelo corporativismo, a dominação e controle, sentimentos comuns a toda e qualquer organização é o que predomina, né? Enquanto a comunidade de discípulos de Cristo, ela não é movida por esses sentimentos, por estes ideais, né? Até porque os valores e princípios que regem esta comunidade de fé, estes discípulos em toda e qualquer situação, são de caráter eterno, tá? Na crítica a um grupo, organização e instituição movidos por estas últimas características aqui, né, que eu acabei de descrever, como, por exemplo, a dominação, o controle, nestas instâncias aqui que eu acabei de apontar, tudo vale. E em certo nível, valores e princípios não são priorizados e levados tão a sério. Preste bem atenção nisso, tá? Porque quando nós falamos da comunidade de discípulos, valores e princípios têm fundamental importância, né? Tem fundamental valia para esta comunidade, né? E isto não pode ser ignorado. Isto, para um verdadeiro cristão, não pode ser ignorado. Em tais organizações, os sistemas de regras racionalmente estabelecidas garantem o poder e o controle que se espera em uma organização, né? Movida pelo corporativismo.
e em que os sistemas de regras são racionalmente estabelecidas, isto tende, na maioria das vezes, garantir o poder e o controle que se espera, né, por parte daqueles que a estabelecem. Na comunidade de discípulos, vocacionada pelo próprio Cristo, só há um que controla, e já é um valor fundamental para a própria dinâmica de fé dos discípulos de Cristo, que na comunidade de discípulos, esta comunidade vocacionada pelo próprio Cristo, só há um que controla, domina, direciona e exerce o poder sobre este grupo, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, que é quem? É o próprio Cristo, que é a cabeça deste corpo, né? Que é a cabeça deste organismo, que é a cabeça da sua igreja, da comunidade de fé, compostas, né, por seus discípulos. Na política partidária, por exemplo, os que falam a mesma língua dos poderosos, né, ou daqueles que detêm o poder, que detêm os recursos, o controle, é quem ganha espaço. E não importa quem são tais indivíduos. Já a comunidade de fé instituída por Cristo move-se pela fé e esperança com um coração sincero e verdadeiro na relação entre seus membros, né? Ou seja, na relação de discípulo para com discípulo e destes para com o próprio Cristo, o Senhor do cristão, né? Isto nos deixa claro que nem tudo é expressão e representação de igreja, da igreja de Cristo. E aqui é algo que a gente precisa se atentar e tomar cuidado. Refletir sobre a essência da comunidade de fé em Cristo nos é mais que emergente e também um valor fundamental da fé dos cristãos. Né? Refletir sobre a essência desta comunidade de fé desta comunidade de discípulos é essencial e é um valor fundamental da fé de um verdadeiro cristão. Pois em muitos ambientes, inclusive nos ditos ambientes de fé, em que o corporativismo e sentimentos anticristãos também ganham vida, em detrimento da ação proposta pelo Espírito de Deus ao seu povo, valores são destruídos e princípios não têm vez em nome do sucesso e do dito crescimento e avanço. E isto acontece de uma forma muito espiritualizada, inclusive, tá bom? Nestes ambientes corporativistas sustentados pela corrupção, mesmo que inconsciente e invisível, as estratégias focam permanência no poder, visibilidade e, em não poucas vezes, garantir os privilégios que o meio garante, em que as pessoas-chave estão nos lugares específicos para legitimar tais fatos. Então, quando nós falamos dos valores do reino de Deus, esses valores que devem reger o verdadeiro cristão, todas essas questões estão em jogo, todas essas questões estão em uma realidade a ser pensada, a ser refletida, a ser, de certa forma, dialogada, né, por cada pessoa, por cada indivíduo que se autodenomina cristão. E com isto, falar da comunidade de fé movida pelos valores do reino de Deus é entender que Cristo chama e une pela fé pecadores que aceitaram ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que tornaram servos reais do único e exclusivo Senhor, o Cristo. Tá? E isto também é um valor fundamental para a nossa dinâmica de fé. A comunidade de fé é a união daqueles que têm a convicção de que o Senhor eterno triunfou sobre todo o poder no céu e na terra e embaixo da terra, libertando e garantindo seu povo esperança e motivando a ações de comprometimento real com o próprio Deus e com a vida no mundo. Tá bom? Esta comunidade de fé não é estabelecida sem critério e sem normas, mas age conforme as condições pelos valores do reino de Deus
que permite a vida ser uma realidade. Isso é muito importante a gente entender. Se nós queremos aprofundar sobre essas questões, né, dos valores do reino de Deus, cabe nós nos aprofundarmos aí em uma séria e persistente leitura bíblica, que nós vamos entendendo isto, pois valores, por exemplo, como o amor, como a verdade, como a lealdade, como a pureza, como a humildade, como a humanidade, valores como a justiça, né, de Deus, devem determinar as ações de um cristão, independente das circunstâncias em que ele se encontra, tá bom? Esta comunidade de fé não é composta por pessoas cujo coração é dividido, mas por pessoas cujo coração rendeu ao único e exclusivo Senhor, arrependendo e dando as costas ao pecado. Pois, como disse um certo teólogo, de uma pessoa arrependida se espera de fato tal ação, ou seja, que ele dê as costas para o pecado, né? Por exemplo, do publicano espera que ele dê as costas à fraude, né? Do rico que deixe para trás a tirania de Mamon, do vaidoso que se afaste da soberba, né? Quem praticou alguma injustiça contra alguém deve repará-lo. O Joaquim Jeremias ele aborda essa questão, né? O teólogo Joaquim Jeremias, a fim de nós entendermos como que a dinâmica do reino, os valores, princípios do reino dos céus é impactante na vida de um indivíduo. E aqui a gente se relaciona com esta dinâmica do ser igreja. A igreja, nesse sentido, não é entretenimento, ativismo, programações, reuniões e movimentos, ainda que se use destes recursos, né? Antes, a igreja são os santos de toda a terra, com ações vivas, santas e agradáveis a Deus, marcando e buscando ser um canal de transformação ao seu tempo e cooperando para que cada um desenvolva o melhor de si em todas as instâncias da vida, tornando real o reino aqui e agora, né? Enquanto se espera pelo estabelecimento definitivo deste reino. À luz das Escrituras Sagradas, à luz do Evangelho, estas devem ser as atitudes de um cristão, sobretudo de um cristão que tem, né, juízo de consciência e tem certamente a consciência de que ele serve verdadeiramente ao Cristo que o chamou para ele ser um instrumento de transformação e de mudança, né, neste mundo que tanto carece de conhecer os reais e verdadeiros valores do reino de Deus, que são transformadores da vida e de espaços, tá bom? A comunidade de fé, o corpo de Cristo, implica no esforço de homens e mulheres movidos não pelo dinheiro e por interesses pessoais e institucionais. Esta comunidade não é um povo dominado, manipulado e cego, guiados por outros que só vê o evangelho como meio de garantias e seguranças pessoais. Falar dos valores do reino dos céus que move um cristão é nós pensarmos também estas características a fim de que nós nos esforçamos e nos portamos para que as nossas comunidades, os nossos espaços sejam verdadeiramente reflexos, né, do reino de Deus, né? Que onde nós estivermos, individualmente falando, que haja ali uma instância do reino de Deus, né, em que os valores deste reino sejam verdadeiramente apresentados, né, sejam verdadeiramente instigados, né, sejam verdadeiramente postos diante de todos os homens que estiverem, né, diante de nós também.
A comunidade de fé é um povo livre, consciente e capaz de entender a verdade revelada no Cristo, né? Conforme Jesus ele vai falar lá que, em João capítulo 8, versículo 31 ao 36, né? Sobre o conhecimento da verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Um cristão ou a comunidade de fé é um povo livre, consciente e capaz de entender a verdade revelada no Cristo. E se, né, isto não for uma verdade, esta comunidade ela precisa verdadeiramente se conscientizar se ela de fato é cristã ou não, né? Porque esta comunidade ela precisa ser um povo livre, consciente e capaz de entender esta verdade. E movidos por esta verdade que liberta e torna cada membro deste corpo semelhante ao seu Senhor, né? O Cristo. E com o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Este mesmo sentimento deve mover cada cristão, né? Cada discípulo de Cristo. Esta comunidade de fé é a ação mútua dos membros para o cuidado real, vivo e verdadeiro, refletindo o amor que cumpre a lei e os profetas e que promove vida. A comunidade de fé em Cristo é real, é verdadeira, é santa, é serva, é cristã, é adoradora e está aqui, ali, acolá. Ela está no mundo cumprindo seu papel, né? Porque ela está completamente inteirada, completamente inserida ou comprometida com os valores do reino dos céus, com os valores do reino de Deus. Aqui é muito importante que nós só não podemos limitar esta comunidade, confundi-la com toda e qualquer coisa, pois realmente a comunidade de fé em Cristo, a igreja de Cristo não é tudo e qualquer coisa, tá? Isto não se aplica a ela, certamente não. E isto é um valor que nós precisamos também priorizar na dinâmica da nossa caminhada de fé. Compreender sobre tais realidades também implica um valor fundamental na dinâmica do reino de Deus. A comunidade de fé é a humanidade transformada verdadeiramente pelo amor gracioso de Deus, é a comunidade movida por valores e princípios eternos, né, e imutáveis, porque são valores e princípios divinos, né? E se é divino, são valores e princípios eternos e imutáveis. Tudo bem? E com isto nós vamos caminhando aqui para o nosso término, mas vale aqui descrever algumas características que podem reforçar nosso entendimento de como deve se dar o relacionamento do cristão com os valores do reino de Deus num tempo em transformação, como nós já falamos aqui a princípio. Há uma síntese, né, na teologia do Novo Testamento de George Led, que ao falar do reino de Deus, ele observa que, primeiramente, Basileia Tutseu é de fato o reino de Deus, né? Não é um reino da humanidade, é o reino de Deus. Isto tem conotações e nuances que merecem toda a nossa atenção e cuidado quanto à dinâmica de nossa vivência da vida de fé. O autor, ao falar, né, sobre o reino de Deus ou Deus do reino, ele apresenta de fato um Deus que está preocupado em resgatar sua humanidade, um Deus que ama sua criação, um Deus que deseja que sua criação verdadeiramente volte ao caminho da vida, né? Ele apresenta, por exemplo, um Deus que age à luz dos valores deste reino, porque de fato também aqui é muito importante, nós não podemos imaginar Deus trabalhando, agindo em negação aos valores do seu próprio reino, aos valores do que ele próprio é, né? E em meio a tudo isto, este Deus ele age à luz dos valores do seu reino, ele age a fim de redimir sua criação, buscando, convidando, se manifestando como Pai, esperando que a humanidade ou que sua criação se conscientize e se renda pela fé no Cristo a esta graça, porque a ação de Deus nesta história para
alcançar e redimir a humanidade, é um ato gracioso. E ele age a fim de que verdadeiramente essa criação entenda isso, conscientize disso e renda pela fé no Cristo a esta graça, né? Contudo, o autor também ainda evidencia e nos lembra que faz parte da dinâmica da fé em Cristo entender que um dos valores fundamentais do reino de Deus é a realidade do juiz divino, né? Aos que insistem na hostilidade contra o Criador, negando seus feitos, sua criação e sua graça, né? Ou seja, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que é Deus Pai de fato, Deus é um Deus que é misericordioso, Deus é um Deus que é amoroso, Deus é um Deus que é gracioso, né? Deus é um Deus que é compassivo, Deus é um Deus que é longânimo. Contudo, e isto os evangelhos nos ensinam, e não tem como nós negarmos isto, Deus é um Deus que é juiz, né? Isto é para mim, isto é para você, isto é para toda a humanidade. E certamente Deus agirá em algum momento desta história, ele agirá como juiz, ele agirá como aquele que dará a cada um conforme as suas obras, né? Conforme os seus feitos, porque Deus é juiz, Deus é um Deus justo, né? Deus é um Deus de justiça, tá bom? Enfim, esta última característica apontada pelo autor nos é de grande valia quando aqui pensamos o fato de afirmarmos que somos cristãos, tá bom? O que isto implica? Implica entender que os valores e princípios que dinamizam naturalmente o reino de Deus são de fundamento e de natureza eterna, tá? Pois o reino é de Deus e por ele governado, tá bom? Isso aqui é muito importante a gente entender. Com estes valores e princípios, todo cristão sem exceção está e é comprometido, tá? Todo cristão genuíno, verdadeiro, estar comprometido, né, com os valores e princípios do reino de Deus. Pois de outra forma, tal indivíduo seria um mérito prosélito, né? Seria mero prosélito de uma fé, de um grupo religioso, como os judeus das sinagogas e do templo na época de Jesus, tá bom? Se não há comprometimento com o reino de Deus, o verdadeiro comprometimento, o mover, né, que reflete de fato o reino de Deus, isto implica dizer que tal indivíduo é mais um prosélito de uma fé, de um grupo religioso, do que verdadeiramente um cristão, tá bom? Pensar um Deus que julga no tempo presente é reflexo de ofensa e mensagem ultrapassada, tá? Isto vale aqui a gente pensar sobre isto, porque de fato falar de um Deus que é juiz e que há de julgar, né, com o rigor da sua ira, conforme o apóstolo Paulo fala, se não me falha a memória lá em Atos, é uma mensagem um tanto que ofensiva e ultrapassada, né? Mas o Deus que se revela no Cristo como gracioso, o Deus que é apresentado pelos evangelhos e os apóstolos como sendo um Deus que ama e convida sua criação a desfrutar da vida que só Ele pode oferecer, é também o Deus que pede que todos se arrependam verdadeiramente, né? Tá? E se não houver arrependimento, aqueles que verdadeiramente não se arrependerem, né? Esta é uma base do Evangelho, certamente está condicionado à ira, né? Porque todos nós necessitamos do arrependimento, né? Deus, frente à maldade, à hostilidade, à rebeldia humana, trará seu juízo como consequência da negação da graça revelada, tá bom? Isto é uma mensagem clara e viva, presente no Evangelho deixado por Jesus. E é nisto que consiste aqui nós entendermos e pensarmos, né, esta dinâmica do cristão e o seu comprometimento com os valores do reino de Deus em tempos de transformações. Tá bom? E é isto, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito de Deus continue te ajudando, te auxiliando e fazendo você progredir aí no conhecimento, crescendo e avançando
na sua vida cristã, e se este conteúdo lhe foi útil, curte aí, deixa aí o seu comentário, se lhe agregou valor, alguma coisa de importante, compartilhe aí com alguém também que pode ser alcançado por meio deste conteúdo, tá bom? E que Deus abençoe sua vida, e até a próxima, se o nosso Deus assim nos permitir. Um grande abraço, fique com Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho aí para que você receba as notificações sempre que postarmos alguma coisa aqui no canal, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.